A paz do Senhor a todos. Eu estou aqui para trazer uma palavra de Deus ao teu coração nessa noite ou que seja nessa manhã. Não sei que horas você vai ver esse vídeo. E a palavra que eu quero trazer ao teu coração nessa noite se encontra no livro de Jeremias 39, no versículo 11. Jeremias 39, verso 11 diz assim: Nabucodonosor, rei da Babilônia, havia ordenado acerca de Jeremias a Nebuzaradã, o chefe da guarda, dizendo: Toma-o e cuida dele, e não lhe faças nenhum mal, mas faça-lhe como ele te disser. Deste modo, Nebuzaradã, o chefe da guarda, ordenou a Nebuzaradã, Rabsaris, Nergal-Sarezer, Rabimag e todos os príncipes do rei da Babilônia mandaram retirar a Jeremias do átrio da guarda e o entregarem a Gedalias, filho de Aicão, filho de Safã, para que o levassem para o seu palácio. Assim habitou entre o povo. Então, o que diz aqui a palavra do Senhor? Se vocês quiserem continuar a ler o capítulo todo, é melhor para entender. Mas para o vídeo ficar mais curto, eu vou ler somente até o 12. Li somente até o 14. Então, esse versículo da Bíblia, ele fala acerca, quando ali o rei da Babilônia tomou ali a cidade, Ali todo aquele povo de Israel ficou cativo na cidade da Babilônia, pelo rei Nabucodonosor. A Bíblia diz que Jeremias era um profeta que sempre pregava, falando acerca, da desobediência do povo, que a desobediência daquele povo iria trazer a uma pena, ia trazer uma penalidade, a desobediência ia chegar o dia das consequências. Aquele povo não dava ouvido para Jeremias, aquele povo, quanto mais Jeremias pregava, quanto mais Jeremias falava, quanto mais ele insistia para o povo ouvir a voz do Senhor, porque o Senhor usava a boca de Jeremias, mas quanto mais ele pregava, quanto mais ele insistia, quanto mais ele ensinava a doutrina, quanto mais ele ensinava, falava acerca da palavra do Senhor, mais ele era ignorado, mais ele era perseguido, mais ele era chicoteado, mais ele era preso, igual a Bíblia diz que ele foi lançado ali no poço, ele foi lançado numa cisterna, uma coisa horrível que aconteceu com ele. A Bíblia diz que colocaram ali sobre ele, aquele, se eu posso dizer, acho que tronco, algemaram ele, sobre aquela barra de madeira, E ali a Bíblia diz que tinha muitos falsos profetas, no meio do profeta Jeremias, e só ele pregava a verdade, só ele falava o que Deus realmente mandava, e ali se levantavam falsos profetas, falsos homens de Deus e se levantavam contra ele, pregavam contra o que ele estava ensinando. Ele insistia em falar a verdade para que o povo viesse a obedecer, para que isso não viesse a acontecer. Porque ele sabia que o castigo viria sobre aquele povo, e a gente sabe que ali, o povo ficou cativo ali na Babilônia por muitos e muitos anos, e não foi falta de aviso. Deus já havia avisando, usando alguns profetas, tem o profeta Ezequiel, o profeta Isaías, o profeta Jeremias, para falar acerca da desobediência daquele povo, mas aquele povo não ouvia. Aquele povo não ouvia a voz dos servos do Senhor, eles continuavam queimando incenso, eles continuavam na desobediência, eles continuavam na idolatria. E Jeremias pregava, Jeremias ensinava, mas quanto mais ele pregava, quanto mais ele ensinava, mais ele era odiado, mais ele era perseguido. As pessoas sentiam como ranço do profeta Jeremias, era como se ele fosse, era como se onde ele passasse, as pessoas sentiam repugno dele, porque ele não falava coisas de bênção, coisas, só palavras de bênçãos. Pelo contrário, ele falava palavras que vinham diretamente de Deus, palavras duras, palavras que realmente iam acontecer, que vinham do Senhor, Então, a Bíblia diz que quando o rei Nabucodonosor tomou, Jerusalém,
aquele povo, né, aquela cidade ficou destroçada, ficou despedaçada, derribada, queimada. E então aquele povo foi destruído, parte daquele povo foi destruída, a cidade foi destruída, tudo foi destruído. Mas a Bíblia vai dizer, né, que Jeremias não. Muitos foram destruídos e muitos foram levados cativos. Mas a Bíblia vai dizer que quanto a Jeremias, ele não foi destruído, não foi ferido, não foi morto. Pelo contrário, a Bíblia diz que o rei o rei Nabucodonosor, o rei da Babilônia, não permite que ninguém faça mal a Jeremias, porque até os ímpios, eles sabem reconhecer um profeta de Deus. Até os ímpios, as pessoas que não temem ao Senhor, eles sabem reconhecer quem é verdadeiramente servo de Deus. Então a Bíblia vai dizer que o rei não permitiu que fizessem nenhum mal a Jeremias. E ele falou: cuida dele e não lhe faças nenhum mal, mas faz-lhe como ele te disser. Então eu quero te dizer nessa noite, mesmo que o mundo inteiro venha dizer que você é um falso profeta, mesmo que a tua igreja venha dizer que você é um falso profeta, mesmo que muitos não venham acreditar nas revelações que Deus te mostra, igual acontecia com o profeta Jeremias, ele era tido como um lobo, ele era tido como o perturbador de Israel. Mas ele era um homem usado por Deus, ele era um homem diferenciado naquela época. Faça como Jeremias, não olhe para as críticas, não olhe para as perseguições. Se te lançaram em uma cisterna como lançaram Jeremias e tantos outros homens de Deus da Bíblia Sagrada, não desista. A Bíblia vai dizer que depois de Jeremias ele foi honrado por Deus, porque enquanto muitos tinham sido destruídos e alguns levados cativos, mas Jeremias não. A mão de Deus estava sobre ele, a mão de Deus estava cuidando de Jeremias. Nenhum momento sequer Deus abandonou a ele, nenhum momento Deus deixou de segurar na sua mão. Então eu quero te dizer nessa noite, não dê ouvidos às pedradas, não dê ouvidos às perseguições, não, elas são necessárias. Quanto mais te perseguem, quanto mais te lançam pedras, mais a glória de Deus vai se manifestar na tua vida, assim como aconteceu com Jeremias. Porque ali, aqueles que sobreviveram, aqueles que ainda ficaram, tiveram que contemplar e ver a vitória de Jeremias, porque eles tiveram que reconhecer que Jeremias estava falando a verdade. Eles tiveram que reconhecer a mão de Deus sobre a vida do profeta. Eles tiveram que ver a razão de Deus sobre a vida de Jeremias. E eu quero te dizer nesta noite, não temas, não te assombres. Não temas, não te assuste, porque Deus ele tem sido contigo, mesmo em meio às pedradas, mesmo em meio às perseguições, às lutas, às provas, às afrontas. Meus irmãos, em meio às afrontas, porque a Bíblia diz que aquele povo, eles não acreditavam nas revelações do profeta Isaías, eles não acreditavam. Jeremias ele era um profeta novo daquela época. A Bíblia diz que assim quando Deus levantou o profeta Jeremias e falou com ele temeu, porque ele já sabia a barra que ele ia enfrentar, ele já sabia que quando Deus fala não é só palavra de bênçãos, Deus fala não é só palavra de conforto, palavra de vitória, de ânimo, não. Deus ele nos repreende, Deus ele nos exorta. E Jeremias ele sabia, ele tinha noção do pecado de Israel, ele sabia do pecado de Jerusalém. E quando ele foi chamado, quando ele foi levantado por Deus, ele temeu. Olha o que diz a palavra de Deus no livro de Jeremias, lá no início da chamada de Jeremias. E veio a palavra do Senhor nos dias de Josias, filho de Amon, o rei de Judá, no 13º ano do seu reinado. No versículo 4, pulando um pouquinho para frente, diz assim: A mim veio a palavra do Senhor dizendo: Antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci. E antes que saísse da madre, te consagrei e te constituí profeta às nações. Então lhe disse eu: Senhor Deus, eis que eu não sei falar, porque não passo de uma criança. Mas o Senhor me disse: Não digas, não passo de uma criança,
porque todos a quem eu enviar irás. E tudo o quanto eu te mandar, tu falarás. Não temas diante deles, porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. Depois estendeu o Senhor a mão e tocou-me na boca, e o Senhor me disse: eis que ponho na tua boca as minhas palavras. Olha que hoje te constituo sobre as nações, sobre os reinos, para arrancares e derribares, e para destruíres e arruinares, e também para edificares e para plantares. E foi assim a palavra de Deus para Jeremias. Jeremias, ele sabia que ele não estava só. Ele sabia muito bem de quem era a voz que ele tinha ouvido no início da sua chamada. Ele sabia muito bem quem tinha falado com ele, quem disse para ele: não temas que eu sou contigo. Foi eu que te constituí desde o ventre da tua mãe. Foi eu que te levantei, não temas. Sabe por que Jeremias não desistiu? Porque ele guardou essa palavra. Sabe por que ele não desistiu quando ele estava lá naquela cisterna? Quem sabe de noite, no frio, com fome, no escuro, machucado? Porque ele se lembrou desta palavra do início da sua chamada. Ele se lembrou do que Deus tinha prometido a ele, do que Deus tinha falado para ele. Ei, quantas vezes você tem se esquecido da chamada de Deus sobre a tua vida? Quantas vezes você tem se esquecido do que Deus falou para você? Porque muitas das vezes a gente se esquece, a prova está tão doída, as perseguições, as chicotadas, as blasfêmias. Porque muitos chegam até mim, chegam até você, dizendo que não é Deus, dizendo que é o diabo. Muitos se constituem profetas e não são da sinagoga de Satanás. Se constituem profetas, dizem que Deus falou e Deus não falou nada. E você que tem pagado o preço, e você que Deus tem usado verdadeiramente para arruinar, para arrancar aquilo que está errado, e você é tido como falso profeta, você é tido como mentiroso, como mentirosa, como carnal, como um qualquer. Ei, não te esqueça de onde Deus te tirou, não te esqueças de quem falou contigo. Foi Deus quem falou contigo, não foi o homem. Deus tem falado para você como falou para Jeremias. Assim como o Senhor fez com Jeremias, ele saiu ileso, saiu vitorioso. Deus vai fazer contigo. Só não te esqueças de quem falou contigo no início da tua fé, no início do teu chamado. Foi Deus que falou contigo, não foi o homem, não foi pastor. As palavras vieram de Deus. Não temas diante deles. Quem te escolheu foi Deus, não foi o homem, não foi mulher. Assim como o Senhor fez com o profeta Jeremias, ele vai fazer contigo. Não temas, te levanta, não tenha medo, porque quem te chamou foi Deus. E todos aqueles que têm se levantado falsamente contra a tua vida, todos aqueles que têm falado Deus disse e não disse, eles cairão e teus olhos verão. Porque todo falso profeta, tudo aquilo que não provém do Senhor, tudo aquilo que é encoberto, há de ser descoberto. Porque não há nada contra a verdade, tudo é pela verdade. E tudo aquilo que é mentira, tudo aquilo que é falso, tudo aquilo que é fogo de palha, um dia se acaba, um dia cai, um dia é desvendado, um dia é descoberto. Mas aquele que realmente, aquele que verdadeiramente está firmado no Senhor, aquele que tem um chamado, aquele que é escolhido, aquele que Deus selou, aquele que Deus consagrou, o homem não vai derrubar. Eu só quero te dizer nessa noite, não te esqueças de quem te chamou. Não te esqueça de quem falou contigo pelas madrugadas, que te chamou. Não te esqueças da onde Deus te tirou. Quem falou contigo foi Deus, não foi o homem. Não se esqueça dessa palavra. Quando você se sentir fraco, quando você se sentir caído, quando você começar a acreditar nas mentiras do inimigo, porque muitas das vezes, irmãos, o diabo usa tanto a boca de outras pessoas para nos acusar, para nos difamar, que muitas das vezes até a nossa própria mente quer acreditar que nós não somos nada. Mas eu quero te dizer, quando a tua mente fraquejar, quando você sentir medo, quando você se sentir incapaz, relembre este versículo. Leia Jeremias capítulo 1
E você vai ver você vai relembrar quem te chamou. Lembre-se, quem te chamou foi Deus, não foi o homem. Assim como Deus fez com Jeremias, Ele vai fazer com a tua vida. E todos aqueles que se levantaram contra ti, em juízo tu a condenarás. Não temas diante deles, porque eu sou contigo. Não te esqueças, o que Deus levanta, ninguém pode derrubar.